Hoje nós vamos dar uma conversada sobre o Tegar 11, um fundo imobiliário de desenvolvimento, o maior fundo de desenvolvimento da nossa bolsa, um fundo bilionário que entrega resultados acima da média de mercado, acima de seus pares, desde sua criação lá em meados de 2017, 2018. E é um fundo que eu tenho em carteira há um bom tempo e eu admito para você, não costuma me dar dor de cabeça. Um fundo no qual eu confio bastante, gosto muito da gestão ativa que é feita no fundo. E é o fundo que nós vamos conversar nesse vídeo, espero que vocês gostem. Vamos falar nesse vídeo sobre o Tegar 11. Então fique com a gente, vamos saber tudo sobre esse fundo de desenvolvimento que bomba nos entrega de proventos ao longo do tempo. Fique com a gente. Vamos então começando aqui pelos principais números, né, do Tegar 11, que é o TG Ativo Real, um fundo de desenvolvimento, né? Ele da classificação Ambima, que é uma classificação que eles precisam fazer, a CVM, certo? Em relação a qual tipo de fundo que é, eles estão classificados como híbrido, assim como a LZR11, o KNRI, entre outros. Quando eles fazem isso, eles têm a permissão de investir em qualquer tipo, né? Qualquer tipo de ativo, seja de crédito, seja de equity, seja fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários. Então, o Tegar 11, ele é um fundo, na verdade, de desenvolvimento. O foco dele é o equity performável, é o desenvolvimento, certo? E ele só está com a classificação Ambima de fundo híbrido. Então ele não é igual ao LZR11, ele não é igual ao KNRI11, ele é um fundo totalmente diferente, com uma tese totalmente diferenciada, tá? Então vamos falar sobre os indicadores principais aí para a gente começar essa conversa, né? Lembrando que isso aqui não é uma análise, né? Eu não sou um analista de investimentos, eu sou um especialista em investimentos. A minha certificação é de especialista em investimentos, e não CNPI, que seria analista de investimentos. Esses caras, sim, são os caras apropriados e profissionais em fazer relatórios, fazer recomendação de compra e venda. Esses caras de research, esses são os caras que vão poder te ajudar se é isso que você busca, né? Relatórios sobre o fundo e tal. Eu estou aqui para trazer uma de forma educacional para você, tudo sobre esse fundo. Mas, é claro, vamos dar uma olhada no relatório do último mês, né? Que a gente tem disponível aqui. E vamos dar uma olhada no que a gente acha. E eu vou dar também, é claro, a minha opinião. Certo? Então aqui é mais um canal de opinião e de estudos sobre ativos e não um canal de analista, né? Onde eu vou fazer um relatório super aprimorado sobre números do fundo. Eu odeio falar sobre números, tá, gente? Eu não sou o cara ideal para ficar aqui falando sobre despesas e resultado caixa do fundo. Não. Não é assim que eu ganho dinheiro e nem é necessário, na minha opinião, você entender sobre isso para você conseguir investir e ganhar dinheiro com fundos imobiliários, tá? Faz um feijão com arroz bem feito, que você vai estar no caminho muito mais tranquilo do que o que é vendido por aí para você, tá bom? Então vamos falar sobre os principais indicadores aí, os números, né, deste fundo. Ele é um fundo de desenvolvimento, como eu falei para vocês, é o maior fundo de desenvolvimento da nossa bolsa. Ele hoje tem aí 4,5 milhões de liquidez média diária, é uma liquidez muito tranquila para esse fundo, para um fundo imobiliário. Você entra e sai a hora que você quer. O último rendimento dele foi de R$1, o mesmo rendimento do qual o gestor vem entregando desde janeiro de 2025. Tá? Ele estabilizou o rendimento nesse R$1, justamente, gente, por ser um momento não comum na economia. A economia não está legal. O macro, né, que ao redor do fundo não está legal. A economia não está beneficiando os fundos imobiliários, e esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário que depende de vendas. E se o crédito está muito caro, se o aperto monetário, por causa do juro alto, está pesando, se o fiscal está bagunçado, isso afeta o consumidor final que compra os loteamentos, que compra os prédios, que compra as unidades de vendas desse fundo. Então, assim, isso afeta diretamente o fundo em relação ao seu resultado. Então, o gestor ele precisa ter uma cautela na distribuição de rendimentos para não queimar todas as reservas do fundo e gerar um problema futuro, tendo que baixar dividendo, né, na força e perder muito cotista, porque a gente sabe que o fundo imobiliário ele é praticamente varrido quando ele reduz os dividendos. Ele reduz os dividendos, cai a cotação. Isso é uma coisa sagrada dos fundos imobiliários. Por quê? Por causa da ineficiência de mercado. É muita pessoa física comandando o mercado. Enquanto esse mercado for comandado por pessoas físicas, a gente vai ter essa ineficiência e essa volatilidade, que é uma volatilidade burra. É uma volatilidade que ela se move de acordo com coisas que não era para ser o fundamento do negócio. Certo? E isso acaba engessando os gestores que sabem que se reduzir um provento, vão ter queda nas suas cotações. Isso faz o fundo ter dificuldade para crescer, o fundo gera prejuízo temporário para muitos investidores inexperientes que se assustam e acabam vendendo, assumindo prejuízos, a cotação cai exorbitantemente, de forma desesperada, que não é uma coisa que reflete a realidade do investimento.
certo? Então, assim, essa ineficiência do mercado faz os gestores ter certa cautela em aumentar proventos em certos momentos. E este momento, no qual a economia não nos está nos ajudando, não é um momento bom para redução de proventos. Então, nivelar o provento num patamar que o fundo consegue ser sustentável, se sustentar ao longo do tempo, seus resultados, em um momento de menor vendas, digamos assim, é importante, tá? Então você tem que ter isso em mente ao investir num fundo diferenciado como este, um fundo que não depende de aluguel, não depende de inquilino, não, ele é um fundo que ele tem todo um trabalho em centenas de projetos simultaneamente, certo? Do qual ele precisa iniciar, desenvolver, finalizar e vender. Tá? Então, não é tão simples quanto os outros de se estudar. Esse é um fundo complexo, esse não é um fundo fácil de estudar. Eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês justamente para mostrar um fundo complexo como esse, mas que entrega um resultado considerável ao longo do tempo para esses cotistas, e geralmente acima da média, né, dos fundos imobiliários ao longo do tempo, não é uma coisa esporádica, é ao longo do tempo, certo? Em momentos mais frágeis da economia, ele tende a ter uma retraída, o que é normal em fundos de maior complexidade, eu nem diria de maior risco, mas sim de maior complexidade, certo? Vamos continuar aqui. Nos últimos 12 meses ele entregou um yield aí de 14,08%, que é um dividend yield muito bom, né? Lembrando que o dividendo, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda é isento de imposto. 2,6 bi de mercado, então ele é um fundo grande, ele é um cruzeirão, ele não é um fundo pequeno, ele é o maior fundo de desenvolvimento da Bolsa, certo? A gente está falando aqui de gente grande, a gente não está falando de criançada, certo? O valor patrimonial dele 108,35, já a gente vai falar sobre o valor patrimonial. E ele rentabilizou no último mês 2,64%, certo? Baseado no dia de hoje, né, que eu estou gravando. No momento, o P sobre VP dele, que é o preço sobre o seu valor patrimonial, está em 0,80, nos indicando um possíveis 20% de desconto. Esse fundo já teve bem mais barato, tá? Ele já teve aí na casa dos R$75, do qual eu comprei muito. Mas ainda está muito abaixo do valor justo, e eu acredito que esse fundo ainda está num ótimo momento para quem está acumulando, tá? Pode ter uma assimetria de ganhos futuros muito boa, tanto no valor patrimônio, no valor da cota, né, valor de mercado, quanto no crescimento futuro dos proventos aí, bem provável, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha como é que estão os dividendos históricos desse fundo, né? É um fundo, gente, que, como vocês vão ver aí na tela, nos momentos aí, ó, de que o mercado sofreu muito, esse fundo pagou demais, gente. Ele pagou aí, ó, em dezembro de 2020, em ano de uma crise gigante mundial, aí, que vocês já sabem qual foi, né? Uma crise sanitária muito grande. O fundo pagou aí, ó, 1,36 por cota em dezembro de 2020, sendo quase 2%, gente. Depois 1,56%, e assim ele seguiu, ó. Em março de 21 ele pagou 1,75% sobre o valor da cotação, sendo que a cotação também estava bem alta, não estava pequena nessa época. Não estava abaixo de 100, estava acima de 100. Então ele pagou, em alguns momentos, ó, lá em 2022, por vários meses, por um semestre inteiro, ele pagou praticamente 2% ao mês, gente. 2% ao mês. O fundo imobiliário pagando quando estava quase tudo aí capinando no mercado. Então entenda que a economia, né, o cenário macroeconômico estando saudável, esse fundo tende a performar bem, até mesmo com juros altos em alguns momentos, tá? Porque aqui em 2022, se eu não me engano, a gente também estava com um jurinho bacana, a gente está um bom tempo com juro alto, né, gente? Desde a pandemia lá, que nós só temos um juro baixo de novo. Então, assim, o fundo ele é um provento que ele flutua bastante, mas ele flutua em altos patamares. Aí veio a Selic, ela chegou aí a 13 e pouco, ela caiu para 10 e pouco, e aí ela voltou, né, em 24 a subir de novo, gente. E mesmo assim o fundo ia entregando bem, né, até ali meados de 24, quando começou aquela crise dos fundos imobiliários, de todos, né, despencaram muito de valor, principalmente o último trimestre de 2024, foi um dos piores dos últimos 5 anos para quem investe em fundos imobiliários, tanto para fundo de papel quanto tijolo, despencou tudo, gente, foi horrível. E nesse período, o fundo teve uma queda de proventos, né, onde ele ficou lá na casa dos 1,10, 1,15, e aí ele teve, a partir até dezembro de 24, foi muita queda nas cotações, o fundo se obrigou, né, a baixar para R$1 por cotas proventos, para poder ter um resultado sustentável, um provento aí, ele conseguir linearizar esse provento ao longo do tempo, né, e poder entregar um resultado interessante mesmo em piores momentos da economia para seus cotistas. Lembrando que, nesse período, as cotações caíram aí para casa de R$70, R$80, R$75, e isso fez o fundo continuar com o dividendo acima da média de mercado, porque ele continua aí com o dividendo de 1,37%, 1,33%, 1,15%, e assim ele segue até hoje. Ó. O último dividendo foi 1,17% da cota. Então, continua sendo um dividendo acima dos seus pares no mercado, mesmo nesse momento mais desafiador para o fundo.
Em relação ao valor patrimonial do fundo, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ao longo do tempo, esse fundo tem algumas dentadinhas de valor patrimonial. Mas isso é normal, gente. Isso aqui é um fundo imobiliário que ele trabalha com vendas. Então ele tem seus projetos que vão ficando prontos e isso vai se somando seu valor patrimonial. E em algum momento isso aí vai sendo vendido, né? Vai sendo vendido, vai sendo realizado lucro, vai sendo iniciado novos projetos e os valores vão se alterando. Então é normal um fundo como esse, o patrimônio, ter, né, um cardiograma ali, né, um eletrocardiograma ao longo do tempo. E mesmo assim, eles conseguem estabilizar esse valor patrimonial ao longo do tempo de uma forma muito boa, né? Mantendo aí sempre acima de R$100. Isso é muito bom para o cotista. Em bons momentos, eles conseguem dar essas dentadinhas para cima aqui no valor patrimonial do fundo, quando eles fazem bons projetos. E isso é interessante para o cotista também, certo? Então, esses foram os números iniciais aí sobre o TGAR11, um fundo de desenvolvimento muito bom que nós vamos continuar falando aqui. Então agora, até para diferenciar um pouco do que a gente já tem por aí, né, e trazendo um pouco mais de informações que pode ser úteis para você em relação a uma tomada de decisão, se você quer ou não investir em um fundo como este, né, e até mesmo para aprender mais sobre o fundo, vamos falar um pouquinho sobre a TG Core Asset, que é a gestora, né, deste fundo imobiliário tão grande que é o TGAR11. Ela foi criada em 2013, certo? É uma gestora independente, especializada no mercado imobiliário, tá? Os caras têm expertise no que fazem, certo? Eles são compostos por sócios e executivos com ampla vivência, tá bom, gente? Nos setores imobiliário e financeiro. Então, os caras são caras grandes que sabem o que estão fazendo. E eles têm um portfólio de destaque, tá? Eles são responsáveis pelo TGAR11, que ele é o maior fundo de desenvolvimento imobiliário do Brasil. E eles possuem outros fundos de investimentos, né, que oferecem alternativas de investimento aos produtos tradicionais do mercado, tá? Então, essa é a TG Core Asset, certo? Que é a gestora deste fundo imobiliário. Faz parte da TG Core a Holding Trinos, tá? Que é a que fornece serviços financeiros e imobiliários apoiados em tecnologia, né, da casa. Então, eles atuam junto com loteadoras, incorporadoras pelo país inteiro, garantindo o acesso, né, ao capital e a boas práticas de governança. Então, a Trinos, ela faz essa parte aí de intermediação, né, da gestora do núcleo da gestora com, né, os desenvolvedores, incorporadoras e tudo mais, sabe? Toda essa questão projetista, cara, os caras são monstro demais, gente. São monstro demais do que fazem. Então eles ajudam empreendedores regionais a desenvolver esses projetos. Então promove crescimento econômico e social nas regiões, geração de emprego, renda, infraestrutura, certo? Em regiões que são menos atendidas pelo mercado de capitais, que costuma focar somente em São Paulo, Rio de Janeiro, só naqueles grandes núcleos ali, né? Esses caras aqui, eles fazem esse trabalho com maestria em regiões como Goiás, Centro-Oeste, né, Mato Grosso, e até mesmo atacam outras regiões do país, como o Norte, Nordeste, Sul, eles atuam pelo Brasil inteiro, gente. Esses caras são diferenciados e eles trazem esse recurso, né, de investimento de capitais para regiões pouco, digamos assim, pouco exploradas pelos mercados tradicionais, pelas gestoras tradicionais de mercado que focam na grande São Paulo e Rio de Janeiro, geralmente, tá? Então, vou trazer alguns números de impacto que eu peguei aqui para vocês, são mais de 10 anos de mercado. O foco deles é em clusters regionais ligados ao agronegócio, então eles têm muito ali naquela região central, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, essa região, eles são muito fortes nessa parte, tá? Eles já impactaram mais de 50 mil famílias pelo Brasil, 4,4 bi sobre gestão, eles têm presença em 25 estados, praticamente o Brasil inteiro, gente, praticamente o Brasil inteiro. Mais de 370 ativos em portfólio, e já superam 200 mil cotistas. Eu acredito que aqui é em relação a todos os fundos da casa, né? todos os produtos que a casa oferece. Então essa é a gestora, certo? Uma gestora muito grande, onde eu acredito que o carro-chefe deles deve ser o TGAR11, que é um fundo magnífico, eu gosto muito. E essa é a gestora, né, que através da Trinos faz esse trabalho de excelência aí com este fundo imobiliário, tá bom, gente? Então essa aqui é a relação à gestora, né? O gestor desse fundo é o Pedro Ernesto. Então, é um rapaz muito acessível, ele é um gestor que para mim ele é até um pouco diferenciado do padrão que a gente vê no mercado. Então ele é um cara que se você chama ele aí no Insta, se você é um cotista assíduo do fundo, ele vai te atender, claro que ele vai falar o que ele pode falar, né, gente? Não adianta você chegar e dizer assim, ó, vai aumentar o dividendo no mês que vem? Não, cara, o cara não vai te falar isso, gente. Raciocina também, né? Olha as merdas que você vai pensar em falar pro gestor, né? Mas ele é um cara muito acessível, muito gente boa, né? Tem várias lives dele aí no YouTube que você pode ver aí com o professor Baroni falando sobre o fundo, dando detalhes sobre a estratégia do fundo e tudo mais, que é interessantíssimo para você estudar e aprender sobre um fundo de desenvolvimento, é escutar um gestor falando diretamente sobre o negócio, tá? Ele é um cara aí
que é bem legal, é um gestor fora do padrão, acima da média, na minha opinião, em relação a comunicação e transparência com o cotista, tá? E isso traz uma confiança maior do cotista do fundo para com o fundo imobiliário. Isso eu acho muito interessante. Eu resolvi trazer para vocês aqui. Nem costumo falar muito disso sobre os outros fundos, mas aqui eu trouxe porque para mim isso é um ponto forte do fundo. A gestão desse fundo, para mim, é um ponto forte do fundo. É um cara que particularmente eu gosto muito, estando à frente desse fundo. Você olha para ele, parece um meninão novo ali e tal. Parece até que não, pô, será que esse rapaz novo aí, não, o cara é uma fera, o cara tá à frente desse projeto, ele vai visitar a obra. O gestor é um gestor de alta performance, gente. Pode confiar que o Pedrão aí é fera no que faz, tá? Vai aparecer ele em algum lugar da tela em algum momento. O cara é bom, o cara é bom. Então essa é a TG Core, é a gestora desse fundo, beleza? Bom, então agora que eu já expliquei para você um pouco sobre a gestora, né, já falamos aí sobre os principais números do fundo mais atualizados no momento que eu gravo esse vídeo, né, os principais indicadores fundamentalistas aí, liquidez e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha no relatório, né, no último relatório disponível, e é claro que aqui eu vou dar aquela criticadinha básica, né, que eu faço em quase todos os fundos imobiliários da Bolsa. Cara, a gente está, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos no dia 25 de novembro de 2025. E nós estamos aqui com um relatório que foi disponibilizado há alguns dias atrás, em novembro, tá? Referente ao mês de setembro. Cara, isso é uma coisa que o BTG faz muito e isso me irrita bastante. É claro que aqui a gente tem toda a questão, né? A gente não sabe como é que tá lá, a questão de tempo que o gestor tem para, tanta coisa para ele ver, e mais relatório para fazer e tudo mais, sua equipe. Mas, gente, alguma coisa tem que ser feita no mercado de fundos imobiliários em relação à agilidade do relatório gerencial, tá? Isso aqui é uma coisa que várias gestoras, 90% do nosso mercado peca no mercado hoje, porque o delay é muito grande, cara. A gente tem um delay muito grande, cara. Pô, nós estamos com o relatório referente ao mês de setembro, nós estamos finalizando o ano de 25. Então, assim, pô, outubro, novembro, quase 3 meses de atraso. Isso aqui, cara, dá uma merda no fundo, alguma coisa acontece. Quando a gente descobrir, nós já perdemos um dinheirão. Porque não dá tempo de se movimentar. Não dá tempo, vai ter fato relevante, beleza. Vai ter fato relevante, mas a gente não consegue ter nenhuma preparação para uma futura merda que possa acontecer. Né? Daqui a pouco, pô, os números estão indo pro buraco. Se tivesse um negócio assim que tiver um número decrescente nos resultados, com um relatório mais atualizado, pô, um mês para trás pelo menos, cara, uns 15 dias, sei lá. É muito atraso, cara, é muito atrasado esses relatórios. Isso aqui não é uma coisa da TG Core, isso aqui é uma coisa de todas as gestoras. O BTG, então, é um horror, cara. O BTG é capaz de em dezembro largar o de julho para nós, sabe? Não é o caso daqui, mas igual, pô, a gente está com o relatório de setembro disponibilizado em novembro, sendo que já estamos quase entrando em dezembro. Vamos lá, vamos dar uma lida nesse relatório e vamos ver o que é que eles nos dizem aqui. Então, gente, como todo fundo imobiliário vai sempre ter essa parte inicial, a capa do relatório, né? Aí vai ter aqui a estrutura do fundo, classificação muito estratégica, como eu falei para vocês, eles precisam ter essa classificação Ambima, né? Então, como eles investem, além de desenvolvimento também em CRIs e até mesmo imóveis, eles podem ser muito estratégicos, então eles podem atuar como se fosse um hedge fund, né? O público-alvo é investidores em geral, então com que investidor pode investir nesse fundo? A TG Core Asset, que é a gestora, certa Vortex, que é a administradora, e aqui taxa de administração, né? E taxa de gestão. Vamos ver, sempre divulga o resultado no último dia útil, ou seja, sempre no dia 31 eles divulgam o resultado, certo? Dos proventos que vai ser pago no próximo mês, e pagam sempre no 10º dia útil do mês, tá? Geralmente vai aí pro dia 15, 16, né? Que entra os dividendos do TGAR 11. Aqui é o objetivo do fundo, que é quase todos os fundos imobiliários botam do mesmo jeito. E aqui eles falam sobre o resultado do mês de setembro, que o fundo distribuiu R$1 por cota, certo? Que foi equivalente a 1,17% sobre o valor de mercado do fundo, que estaria um yield de 15% ao ano. Até vou falar para vocês aqui, ó, o fundo 86,99, pagou R$1 de dividendos, dividido por 86,99, que é a cotação do fundo mais atualizada no momento que eu gravo esse vídeo, dá 1,15%, né, 1,49 aqui, ó. Então, 1,15% de dividendo mensal no último mês, tá? Agora, que esse aqui é relatório lá de setembro, tá bom? Então, as principais movimentações, né, de carteira do fundo, né, foi as 4 operações aí em relação à carteira de CRIs, tá? Totalizando 13,80 milhões e a venda de outras 8 operações. Então eles adquiriram 13 milhões em CRIs e venderam 35 milhões, né, 35,20 milhões em CRIs. Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aqui o resumo do mês, certo?
os principais números do fundo em relação a setembro, tá? Não é este mês que nós estamos falando. Aí, gente, sempre que tem essa carta do gestor aqui, ó, aqui é uma parte que para mim acaba ficando muito atrasado, porque esse cenário macroeconômico aqui era em relação a setembro, gente. Nós estamos em dezembro praticamente. Tanto que aqui ele vai falar sobre o Vladimir Putin da Rússia que se reuniu com o Donald Trump. Cara, depois que isso aqui aconteceu lá, que esses dois presidentes se reuniram no Alasca para tratar sobre a guerra da Ucrânia, a Ucrânia já bombardeou a Rússia de novo, a Rússia já bombardeou de volta, o Trump já ameaçou o Putin já deu resposta. Gente, já aconteceu 1000 coisas depois disso. Então, assim, ó, para você que está aprendendo, é sempre muito bom você ler a carta do gestor, tá? É legal porque ele vai falar sobre macroeconomia, você vai entender as coisas que afetam a economia em geral, porque esses gestores dão aulas de economia nessas cartas de gestão, porque eles acabam falando tudo que influencia o entorno de um fundo imobiliário, não o deles em específico, mas o mercado, a indústria de fundos imobiliários e de renda variável em geral. Então, a carta do gestor, principalmente gestores de fundos imobiliários, de fundos, HFOF, BTHF, que é um hedge fund, mas é quase de fundos. Hedge funds e fundos de fundos, a carta do gestor é uma aula de economia. Então, é sempre interessante para você que quer se atualizar do que está acontecendo no mercado em geral, ler esses cenários macroeconômicos da carta do gestor. Tá? E todos os relatórios gerenciais têm isso, e aqui o Pedrão botou em relação ao pensamento dele de mercado. Né? Então, você pode dar uma olhada aí quando você quiser. Aqui eles botam, né, um exemplo de um projeto do fundo que está em desenvolvimento, né, a Vila Carnaúba, né, que é um condomínio de alto padrão, localizado na Praia do Preá, certo? Que é no Ceará, gente. 15 minutos do Jericoacoara, lá, o aeroporto, tá? Então, aqui, ó, uma taxa interna de retorno de 12,41% ao ano, que ela traz para o fundo, bem interessante esse projeto. Um VGV, tá? Para você que não sabe, VGV é valor geral de vendas, tá? Então, o fundo, quando ele começa um projeto, ele calcula o VGV daquele projeto, que é o valor estimado, né, daquele projeto pronto, com todas as unidades vendidas. Então, isso é o VGV, valor geral de vendas, tá? Então, o VGV que o Tegar 11 calculou para esse condomínio de alto padrão aqui é de 126 milhões, gente. Certo? O valor patrimonial de 15,97 milhões e já tem 49% vendido. Né? E as obras já estão 100% concluídas. Olha que interessante. Eles trazem essa notícia para nós. Isso é legal. Olha que coisa bacana, gente. Bem bonito o lugar. Nossa, Jericoacoara lá. A cidade é Praia do Preá, no município de Cruz, no Ceará. Cara, é sensacional, né? Aí aqui, gente, eles trazem um monitoramento de ativos sobre os projetos do fundo. Esse fundo ele atua com urbanismo, com loteamentos, aí entra os condomínios, loteamentos, né, a parte de infra e tudo mais para a venda dos terrenos, dos lotes. Incorporação são os prédios que o fundo levanta. Então, quando fala de incorporação no relatório desse fundo, entenda que ele está falando de prédios verticais, né? Verticais. Eu sou péssimo nesse negócio. Mas, ou seja, são prédios que estão levantando, né? Incorporações são isso. Urbanismo, a gente está falando aí de loteamentos e tudo mais. Aqui ele fala sobre Cipasa, né? Que é mais um projeto grande do fundo. E aqui eu acho uma coisa muito interessante, vou aproximar na tela para vocês. Vamos começar pelo Cipasa aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Eles têm esse gráfico que eu acho muito interessante, gente. Eu acho que é o único relatório que eu vi isso, tá? Isso eu dou os parabéns pro Pedrão aí, a turma dele, que botaram isso no fundo. Olha que legal. Expectativa de VGV, de vendas de VGV, e o VGV vendido. O VGV vendido é o azul clarinho. E a expectativa de vendas é o preto, é o escuro, né? O azul escuro. E veja que esse fundo, cara, no último trimestre de 25, a expectativa era sempre maior do que o resultado do fundo, ou seja, ele sempre queria vender uma coisa, mas vendia menos, né? Então, ó, ele queria vender 23, mas vendeu 22. Queria vender 21 em novembro de 24, mas vendeu 18. Queria vender em dezembro de 24, 22 e vendeu 16. Então, com aquele aperto monetário, olha só janeiro, gente, eles pretendiam vender 25 em relação a esse Cipasa da Nova Colorado. Esse projeto aqui, tá? E eles venderam só 16. Veja que a partir do meio desse ano em diante, as coisas já começam a melhorar, gente. Ó, até junho foi um horror, ó. Olha aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, foi terrível, de outubro de 24 até junho, sempre a expectativa era vender mais do que realmente vendeu. E quando chegou aqui em junho de 25, o ciclo começou a virar para o lado positivo do fundo. Veja que eles já venderam, eles queriam vender 16 em julho, já venderam 17. Os 19 que eles queriam vender em agosto, eles venderam os 19. Aí setembro foi praticamente a meta também, eles queriam vender 18, venderam 17. Na parte de incorporação foi onde o fundo sofreu mais. Como você pode ver aí, ó, o VGV está sempre a expectativa de vendas bem acima, certo, do que eles realmente venderam. Então o fundo na parte de incorporação, que é a venda de unidades, aí pode ser, gente, um prédio inteiro, pode ser apartamentos de uma unidade de um prédio de condomínio, de um prédio de condomínio, né, de apartamentos, as unidades de apartamentos vendidas, aí, entendeu? Aí são vários projetos que podem envolver dezenas de situações diferentes, mas veja que aqui, somente em dezembro de 24, eles conseguiram bater a meta deles, né, de vendas, e o restante foi tudo abaixo do esperado. Tá? Isso aqui na parte de incorporação. Na parte de urbanismo, gente,
reflete a mesma melhora nos últimos meses que nós vemos lá no Cipasa, no projeto Cipasa. Veja que antes, né, o urbanismo sempre trabalharam muito bem com o urbanismo esse fundo, né? Mas veja que aqui, ó, a partir de junho, o negócio começa a melhorar. Aqui eles queriam vender 28, já venderam 22. Aqui em agosto de 25, olha que resultado bom, ó. Eles queriam vender 30, eles já venderam 49, cara. E aqui entra loteamento e tudo mais, tá, gente? Eles até falam aqui, ó, sobre os empreendimentos e tudo mais, Jardim dos IPs, né? Gente, Cidade Nova 2. Aqui é os projetos de loteamentos e tudo mais, entra nessa parte do urbanismo. Em agosto, cara, eles estouraram de vender, ó. Venderam 49 quando a meta era 30. Setembro, de novo, a meta era 30 e os caras venderam 46. Então você entende que já começou, né? O ciclo começou a virar para o lado positivo para esse fundo. As vendas já. O aperto monetário já tem uma sinalização de possível redução de juros ali na frente. A Selic já começou a estabilizar em 15%. Daqui para frente, a tendência é a inflação estabilizar lá embaixo e a Selic começar a cair. E isso já refletiu no mercado, porque o crédito já começou a dar uma estabilizada e até uma arrefecida, né, a liberação de crédito, e as vendas já começaram a aumentar. Veja que nos últimos 2 meses, eu estou louco para ver o último resultado, né, desse fundo, né? O de outubro e novembro, né? Nós vamos em dezembro, então tem esse delay aí, eu acredito que o fundo já vai ter resultados melhores, acompanhando agosto e setembro, que já foi muito bom para o fundo, em relação às vendas. Tá, ó, multipropriedade, aqui é uma questão de multipropriedade, eu nem dou muita bola, porque se eu não me engano é 11% do PL do fundo, tá? Que é multipropriedade, mas aqui também, aqui ele tem dado uma sofrida igual ele sofreu nas incorporações aí, mas igual a gente já começa a ver um emparelhamento, né, de expectativa versus realidade de agosto em diante, ó, como eu falei para vocês nos anteriores. Ó. De agosto em diante já existe uma melhora dos resultados, né, pode que queira na cara tudo abaixo de 10, ó, e aí de repente já começava aqui, ó, queria 16, fez 11, queria 15, fez 12, já melhorou bastante, tá? Melhorou bastante sim. Em relação ao crédito, tá? Vamos voltar para mim agora aqui. Em relação ao crédito, eu separei, né, para falar com vocês aqui de uma forma mais didática do que ficar lendo aqui o relatório. Então, eu vou colocar algumas coisas na tela para vocês e vou mostrando o que aconteceu em relação ao crédito, né, que o relatório nos fala aí. Ele executou algumas vendas de alguns CRIs, tá, gente? O fundo vendeu 8 operações que somam 35,20 milhões, como eu já falei para vocês e mostra no relatório. Aí são CRIs aí, ó, 11,30 milhões no Green Life, 6,17 milhões no 4, o Portal Cedro mais 4 milhões, Vanguarden 3. E aí tem vários aí que eu vou colocar na tela para vocês, totalizando 35 milhões em vendas, tá? Esse foi o CRIs que eles venderam. E eles também compraram, gente. O fundo reinvestiu, né, parte do caixa em 4 operações que já existiam no portfólio. São CRIs que eles já tinham no portfólio, totalizando aí 13,80 milhões em aquisições de CRIs, né? Venderam 35 e compraram mais 13, tá? E essas novas compras, elas têm taxas bem altas, gente, combinando 2 indexações, né? Parte das compras que eles fizeram são atreladas ao IPCA, né? Que é IPCA mais 13 em média ao ano, muito bom. E a outra parte atrelada ao CDI mais 4, que também é uma taxa até... Né, eu não considero uma taxa high yield, né? Uma taxa middle risk aí, puxando para o high yield, é claro, mas IPCA mais 13, bem puxado também, que é o CRI Visconde, né? Que eles adicionaram 4,5 milhões aí. E o Gran Paradiso, Vanguarden e o Halt, segundo, né? Completando aí, estou colocando os valores exatos para você e as taxas na tela para você ficar bem por dentro do que foi as aquisições do fundo. Essas foram as aquisições em relação à carteira de CRIs do fundo, tá? Que eles utilizam, isso não é o carro-chefe desse fundo, tá? Mas eles utilizam a carteira de CRIs para nivelar os resultados do fundo e trazer um ganho dos resultados para o fundo e poder distribuir um dividendo mais sustentável ao longo do tempo, em momentos em que as vendas estão mais voláteis, como vocês viram acima. Então, essa estratégia de usar CRIs para fazer, né, movimentações é interessante para nivelar o resultado do fundo e melhorar a entrega dos resultados para a gente, tá? Em momentos mais críticos, isso pode nos salvar o resultado do fundo. Então, o fundo, resumindo para você, o fundo reduziu a posição em 8 CRIs, né, que obtendo realização de lucro, mudança na avaliação de risco de crédito do fundo, necessidade de caixa pode também ser um objetivo, né, de ter vendido isso aí, ou até mesmo para rebalancear a carteira do fundo. E ele reforçou as posições de CRIs já existentes do fundo, só que melhorando as suas taxas, né? Então ele melhorou a média das taxas que eles tinham, porque o momento é propício para isso. Então eles buscam manter um yield alto, eles privilegiam operações que eles já conhecem melhor, certo? E eles aumentam o retorno futuro, né, que vai dar um ótimo efeito nos nossos dividendos, nos nossos proventos futuros, certo? Então, tá aí para vocês o resumo das operações com CRIs, tá 35 milhões de vendas e 13, quase 14 milhões em compras, né? Um caixa líquido gerado aí de 21,40 milhões para o fundo. Ou seja, ficou mais líquido o fundo no mês, o que pode influenciar uma distribuição futura, aí, dependendo da política do fundo, certo? Então, isso foi um resumão aí.
Vamos voltar lá pro relatório gerencial sobre a parte de créditos do fundo, né? Aí vamos aqui, a sua parte fala sobre a rentabilidade do fundo, tá? Vamos direto aqui para os gráficos, então aqui eles mostram o retorno acumulado do fundo desde o seu IPO em agosto de 2017, tá? Então aqui, ó, o CDI é o laranjinha, vou aproximar um pouquinho a tela, o CDI é o laranjinha, o IPCA, que é a inflação, é o azul, certo? E a cota de mercado ajustada, né, que é contabilizando os dividendos, é essa parte aqui, gente, ó, bem interessante, né? A cota de mercado ajustada entregou 105%, ou seja, o fundo já entregou tudo, né? Contando os dividendos mais valorização de cota, mesmo com a grande queda recente das cotações, o fundo já entregou mais de 100% para os seus cotistas ao longo do tempo. Isso é bem interessante, isso é cotação de mercado, tá? E o IFIX entregou 87% nesse mesmo período, né? Retorno acumulado da cota patrimonial, aí é bizarrice, né? A cota patrimonial do fundo, eles fazem um trabalho patrimonial muito interessante, 142% ao longo do tempo. Aqui é a distribuição, né, dos últimos 12 meses aí do fundo de dividendos. Então, como você pode ver na tela aí, ó, sempre acima do 1%. Isso eu acho muito interessante, muito bom para nós cotistas, né? Aqui do lado do dividend yield dele, por que esse dividend yield tem aumentado nos últimos anos? Porque aqui, como eu falei para vocês, gente, principalmente nesse trimestre aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, caiu demais. Ó, vamos aqui, aqui no mais retorno, eu consigo ver, vamos tirar o retorno ajustado, que daí ele bota dividendos, e olha só, gente. Olha aqui, ó, olha o que eu quero falar, vamos pegar um período aqui personalizado, tá? Vamos pegar aqui, ó, 01/06/2024 até 31/01/2025, que é janeiro desse ano. Olha só isso aqui, gente. Foi uma queda brusca, tá? Uma queda brusca na cotação, cara. Foi uma queda brusca demais, certo? Caiu da casa dos R$125 para R$81, gente. Chegou a bater aqui, ó. Nossa senhora, caiu muito. E se a gente for buscar mais ainda, caiu mais ainda, né? Aqui em fevereiro de 25 chegou a bater R$75, gente. Que foi quando o fundo entregou um provento menor, aí os desesperados saíram vendendo. Isso aqui, para quem investe certo, foi um me dá, né? Foi uma baita oportunidade. Quem sabe investir, aproveitou isso aqui. Eu sou um. Não vou mentir para vocês. Sujei a tela aqui. Aproveitei bastante isso aqui. Então vamos voltar aqui pro relatório. Essa parte dos dividendos, vocês já estão entendendo. O dividend yield aumentou em quase 15% porque a cotação caiu, tá, gente? Então o preço de mercado cai, pagando um provento nivelado ao longo do tempo, o dividendo continua e a cotação cai. Para nós comprar é ótimo. Entenda isso em fundos imobiliários. Para você comprar, quando a cotação cai e os fundamentos do fundo continuam, é maravilhoso, cara. Para nós é ótimo. Pro longo prazo, isso, cara, isso vai refletir em baita dividend yield on cost na sua carteira lá na frente, quando o fundo voltar a subir, tá? Então, não fique triste, fique feliz se você é cotista desse fundo e tem a oportunidade de comprar esses preços. Talvez você esteja vendo esse vídeo, o fundo já esteja acima de 100 de novo, e você perdeu essa época maravilhosa para comprar, tá? Então aqui o retorno acumulado dos últimos 12 meses. Aqui, ó, ele fala sobre a evolução dos cotistas. Vamos para o gráfico, né? Veja aqui, ó, o número de cotistas é essa linha azul que você está vendo aqui no gráfico, e o fundo perdeu cotistas nos últimos meses, né? De agosto de 24, do último trimestre, que foi catastrófico para os fundos imobiliários, ele saiu lá de quase 190 mil cotistas e caiu aí para 150 e poucos mil cotistas, tá? Aqui deve falar aqui, ó, 152 mil investidores atualmente. Tá? Atualmente não, né? No mês de setembro. 2, 3 meses para trás. Então, e aí aqui o volume financeiro do diário do fundo, que é muito bom, você não precisa se preocupar com isso, tá? Esse fundo é bem tranquilo em relação à liquidez. Baixando um pouquinho mais aqui, a gente chega no resultado, né? No resultado, nos números do fundo. Mas vamos passar isso aqui um pouquinho, gente. Que antes de falar sobre os resultados do fundo do mês, sobre o relatório, que o relatório nos fala, vamos falar aqui, cara, sobre o portfólio do fundo, cara. Ele é um fundo, tá? Como você pode ver aqui no lado direito, totalmente diversificado geograficamente pelo país. Então ele está em 25 países, né? A gente já olhou sobre isso. Só não está na Amazônia lá, no resto ele está em tudo. Ele também não está aqui no Paraná, né? Mas ele está em São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Veja que ele é muito forte dessa região aqui, ó, central do Brasil, né? Então 33% aqui, né? Então é um fundo muito diversificado. O total de ativos desse fundo, deixa eu aproximar aqui um pouco mais, botar um pouquinho para o lado aqui, ó. O total de ativos desse fundo é de 189 ativos. Já vi esse total aqui estar em 201 ativos em um certo momento desse fundo. Aqui está o carro-chefe deles, tá? Carteira de equity performado. Aqui, gente, é onde está a estratégia, o coração do fundo, tá? Aqui onde está o equity, o desenvolvimento está aqui. E eles têm aí 101 equities performados e 20 em urbanismo e 25 em incorporação, tá? Que são os projetos verticais aí. E o urbanismo nos loteamentos, os condomínios e tudo mais. Equity e desenvolvimento, que são as coisas que estão sendo desenvolvidas ainda no fundo, os projetos que estão em andamento, eles possuem 14, sendo 10 incorporações verticais, né? 3 de urbanismo e 1 multipropriedade.
certo? Então eles ainda têm projetos em andamento também. Em crédito, eles estão com uma carteirinha de crédito aí de 22 ativos, sendo 19 estratégia core e 3 estratégia tática do fundo, tá? Sendo que alguns aí eles fazem um carrego, né, dos ativos por mais tempo, como você viu na carteira de crédito, ele comprou ativos do qual o fundo já tem maior conhecimento, então esses fundos, esses CRIs, eles levam mais adiante, né, para incorporar o resultado do fundo, dar aumentar as taxas, né, para aumentar a rentabilidade, até o juro, né, aumentar o juro que o fundo recebe, então são ativos que eles carregam por mais tempo, e eles têm estratégias mais táticas, que eles podem, em algum momento, fazer um ganho de capital, tá, uma oportunidade que apareceu de CRI ali, eles vão, né, pegar aquele CRI e vão vender depois e realizar um lucro. Então, são estratégias diferentes, tá, gente? Estratégias mais de carrego e estratégias mais de ganho de capital, oportunísticas, né? Ativos de bolsa, o fundo possui 6 fundos imobiliários em carteira, né, uma posiçãozinha pequena da carteira, e uma ação, já digo para vocês, essa ação é do Alphaville, tá, que é um complexo residencial empresarial aí, imobiliário muito forte, muito poderoso no Brasil, certo? Então eles têm ações da Alphaville, eu acho bem legal o fundo ter essa posição também. Land Bank eles possuem 18, sendo 9 de urbanismo, 5 de incorporação, 3 para multipropriedade e 1 ativo de renda. Tá? Então o Land Bank, gente, só quando eles possuem ali ativos, né, espaços, terrenos que eles podem usar, né, para cada tipo de projeto diferente. Então eles têm 18 aí em mãos, tá? Imóvel para renda eles têm 1 e shopping center eles também têm um shopping center, gente. Aqui, o que eu te falei, né, então assim, eu tiraria tudo isso aqui do cálculo de qualquer tipo de resultado do fundo, por isso aqui, para nós, embora possa, de um desses land bank pode sair um grande projeto, mas ainda é só um land bank, então eu nem considero isso aqui, gente, porque se a gente botar na calculadora, tá, 3,95 mais 4,06 mais 4,09 mais 0,87 mais 0,17 dá 13% do fundo em tudo isso aqui, ó. Sendo que somente aqui no desenvolvimento, a gente vai ter aqui, ó, o equity performado 60% praticamente, mais 19,20% de desenvolvimento. São quase 80% do fundo de desenvolvimento, que é uma estratégia central do fundo. Maravilha! E aí mais 8,27% aí, que fechando 86% do fundo nessas três classes de ativos, tá? E aqui a carteira de crédito é o CRIs que o fundo possui, que são aqueles 22 que a gente viu ali em cima. Então, bom, então essa aqui seria a carteira de crédito do fundo, que é para complementar o resultado do fundo. Você vê que 80% praticamente do fundo é aqui, gente. Né? É o equity, é o desenvolvimento em desenvolvimento e o equity performado, que são os estoques também, que eles precisam vender e tudo mais, tá? Então aqui está a distribuição da carteira de equity deles por tipologia. Veja que 60% é em urbanismo, então eles têm muito loteamento, muita coisa residencial. E incorporação 26%, multipropriedade 11% do equity, então um percentual que dá uma apimentada na rentabilidade, né? Mas não tem tanto risco por ser apenas 11%, né, do seu equity da carteira. Aqui a parte da carteira de equity do fundo, uma tira aí de taxa interna de retorno, tá, gente? De 14,96%. Obras 92% concluídas, vendas já tem 71% das vendas. Então, o valor patrimônio da carteira vendida a receber tá 2,44 bilhões, mais 4,95 aí em land bank, em estoque, tá? O VGV de estoque aí estimado de 4,95 bilhões, tá, de reais. Então, gente, não é pouca coisa não, tá? Esse fundo tem um estoque poderoso aí para distribuir de resultado para a gente nos próximos meses. Então, veja aí que a segmentação do fundo, certo? Por estado aqui também, ó, veja que ele é muito forte em Goiás, tá, gente? 35% do portfólio em Goiás. Aqui, da carteira de crédito do fundo, certo? 70% é incorporação. Então, também segue uma taxa de retorno aí parecida de 14,8, tá bom? Então, bem parecida com... Tem um LTV aí intermediário, não tem uma garantia maravilhosa, mas também não é ruim, né? 88% das obras concluídas, 72% de vendas já. Então, bem interessante também. O fundo está trabalhando para gerar resultado. Aqui a classe, né? As cotas subordinadas são as que têm as piores garantias, tá, gente? Então, em relação à classe, a subordinada é pior que a sênior, é sempre pior que a sênior, tá? O IPCA aqui, 62%, 37% em CDI, dos indexadores, né? Dos projetos da casa. E aqui o detalhamento de todos os projetos da casa, gente, que é, como vocês já viram lá, quase 200, né? Contando tudo aí é uma coisa aqui que você pode pegar e olhar um por um se você quiser, tá? Mas não, para nós é irrelevante aqui no comentário. O shopping center que eles têm é esse aqui, ó, Brasil Center Shopping, tá em Goiás, certo? Que é 0,87 do PL, uma TIR de 1% ao mês, 1,09, não é ruim não, tá? Então tá tranquilo também.
E aqui o detalhamento sobre todos os ativos e créditos, do detalhamento de crédito do fundo. Aí vem toda, né? Pô, é coisa pra caramba, gente. Não tem como a gente ficar aqui perdendo muito tempo com isso, tá? O fundo tem alguns desinvestimentos, né? Que ele fez. Aí, ó, aqui detalha que é aquilo que a gente viu lá já, dos CRIs que foram vendidos e tudo mais. E aqui a estratégia e a alocação, estratégia de alocação do fundo, que é a tese de investimentos. É um fundo de desenvolvimento, né, gente? Constrói, coloca para o seu estoque e vende. Tá? Então agora, para finalizar, esse vídeo já está gigante, vamos voltar para mim, que eu vou falar para vocês sobre os pontos positivos e alguns pontos de atenção que a gente tem em relação ao resultado desse fundo que foi mencionado aqui no relatório em relação aos resultados caixa do fundo. Tá? Vamos voltar para mim e vamos falar agora sobre isso. Vamos lá então, vamos falar agora sobre os resultados aí do fundo diante do relatório que nós temos aí sobre setembro de 2025, né? Que eu queria que fosse bem mais atualizado, mas não é, infelizmente. Vamos começar aí falando sobre os pontos positivos, tá, gente? Depois a gente termina com os pontos de atenção e eu vou dar minha opinião final aqui sobre o que eu vi. Uma forte geração de caixa, tá? Principalmente pela classe de equity, que é o equity performado, que é 84,51% da receita que vem do equity do fundo, tá? 84,5% da receita do fundo vem disso e é o core, né? A estratégia core do fundo, que é vender, né, seus estoques. Então, isso confirma que o fundo ele tem mantido o seu principal motor de resultados, que é o desenvolvimento, tá? A venda de estoques, né, que foi desenvolvido pelo próprio fundo. Ligado, é claro, com mais 11% de multipropriedade e um pouco de incorporação também. A receita continua bem acima dos 20 milhões mesmo, mostra uma consistência que o fundo está tendo em relação a isso. Tá? E o equity segue sendo a espinha dorsal do fundo, e é óbvio, né, é um fundo de desenvolvimento. O resultado de caixa robusto no mês, então eles tiveram um resultado de 23,93 milhões e um resultado por cota de 1,02, o que é bom para nós porque aumenta as reservas do fundo. Isso sustenta a distribuição de R$ 1 por cota, né, e joga 2 centavinhos aí para as reservas, mantendo a estabilidade mesmo após a venda de alguns CRIs do fundo. Lembrando que eles venderam 30 e poucos bilhões de CRIs do fundo. Isso diminui, poderia ter diminuído, né, o rendimento, o resultado do rendimento, porque os fundos distribuem juros lá, né, e tudo mais. Os fundos não, os CRIs. Isso pode afetar, mas como eles fazem uma estratégia, uma gestão ativa muito boa, eles conseguiram inclusive aumentar para 1,02 o resultado aí, e nos distribuíram 1, né? Então tem 2 centavinhos aí que foi para reserva. A distribuição, ela está alinhada e estável, então o fundo distribui exatamente R$ 1 por cota, como tem feito desde janeiro. Isso demonstra uma segurança, né, do Pedrão aí na gestão do fundo, e a distribuição ela está coberta, né, pelo resultado caixa do fundo. Né? O que é um resultado caixa? Regime caixa é quando o fundo só distribui o que ele recebe de dinheiro. O regime contábil ele pode distribuir baseado no que ele vendeu, em resultados contábeis, e não no que entrou realmente em caixa. E o regime desse fundo é um regime por caixa. Então ele só vai te distribuir o que realmente ele tem de dinheiro em caixa, tá? E eu acho muito melhor esse regime de distribuição do que o outro que pode ficar mascarando aí os resultados por muito tempo. Então a reserva acumulada desse fundo aí, segundo esse relatório, está de 11 centavos por cota, tá? O que dá uma gordurinha e ajuda a manter a estabilidade aí para os próximos meses. Então eu acredito que esse fundo vai acabar entregando R$ 1 por mês o ano de 2025, então vai fazer um ano entregando R$ 12 de dividendos no total, o que eu acho muito interessante, bem acima, né, do seu valor de mercado, que está na casa dos 80, entre 80 e 90, então um dividend yield bem acima de 1 aí para quem gosta desse número mágico aí do 1% ao mês. Uma projeção otimista da gestão, tá, para o segundo semestre de 25, que projetava entre 90 centavos e 1,10 por cota. Eu acho que eles vão estabilizar os 12 meses aí, porque nós já estamos em novembro e esse mês também foi R$ 1, então a gente vai ficar nesse R$ 1 por cota provavelmente no ano de 25. Isso dá uma confiança, né, na operação, um pipeline de vendas bem sólido e expectativas de avanço na monetização dos projetos bem tranquila também. Tá? Uma redução significativa de despesas, tá? Comparando o mês do relatório que foi setembro com o mês anterior de agosto, as despesas caíram de 3,07 milhões para 2,8 milhões. Né? Então teve aí mais de 200 mil aí de redução de despesas, o que é muito bom para o fundo. Né? Taxas administrativas de gestão também reduziram no mês. Isso melhora o resultado líquido do fundo. Principais pontos de atenção, riscos e até alguns sinais de alerta que a gente tem aí, tá? A receita de crédito caiu bastante. A receita de crédito desse mês foi de 1,52 milhões, que comparado ao mês anterior foi de 4,5 milhões. Mas lembrando também que isso reflete uma venda que eles fizeram muito grande de CRIs, foram 8 a 9 posições que a gente falou ali atrás. Então eles perdem os juros futuros dessas posições e existe uma redução de peso de crédito na carteira, né? Que é equivalente a 10% da receita só. Então o fundo ele ficou mais dependente ainda do equity,
né, das vendas dos seus estoques. Mas o fundo está fazendo isso não é à toa, gente. Eles já conseguiram verificar que o mercado começou, a ciclicidade do mercado começou a ficar positiva para o fundo, as vendas já começaram a melhorar. Então eles podem reduzir a mão no crédito e aumentar onde eles são fera, que é no desenvolvimento. Então eles podem começar a focar mais ainda nisso, já que as vendas começaram a melhorar já no mês de agosto. Tá? Então a gente já viu isso, eu mostrei para vocês. Outro ponto de atenção é a forte dependência da classe de equity, tá? Então, gente, é um fundo de equity, a gente sabe que é um fundo de desenvolvimento, mas eu tenho que falar para vocês, isso é um risco, né? A dependência dessa classe é um risco, porque o momento em que as vendas não são tão oportunas, isso pode atrapalhar um pouco o resultado do fundo, como aconteceu. O juro subiu, o crédito ficou mais difícil e o fundo sofreu um pouco mais em seus resultados. Isso é normal, gente. Você investe num fundo de desenvolvimento, você tem que ter isso em mente. Isso faz parte do jogo, não é erro da gestão, é parte do jogo. Entendeu? Você investe num fundo que é focado nisso, em equity. Então, assim, entenda que o equity tem momentos bons e momentos ruins, são ciclos de mercado. Você que é investidor tem que ter noção desse tipo de coisa quando você investe num fundo desse tipo. É uma complexidade que você tem que estudar, você tem que entender como é que funciona, tá? Então, o equity é uma classe com uma volatilidade mais alta, ele depende de vendas imobiliárias e ele pode sofrer com os ciclos ruins do mercado em geral, certo? Pode fazer o fundo sofrer também. Isso torna os resultados mais sensíveis, né? E as variações do VGV, que é o valor geral de vendas, que é aquela previsão de vendas que o fundo tinha, pode variar, pode mudar bastante e pode, né, a expectativa pode não pode conflitar com a realidade, né? Pode ser uma expectativa mais alta do que uma realidade, como a gente já viu que aconteceu de 2024 para cá, né? Agora que começou a dar aquela melhorada, certo? O resultado por cota caiu em relação ao mês passado, ao mês de agosto, em relação a esse fundo, né? Então, o mês anterior o resultado por cota foi de 1,10 e nesse foi de 1,02. Então, a gente tem 12 centavos que foi para reserva aí, foi uma queda de 7%, embora ainda tenha uma cobertura de distribuição aí que mostra uma leve deterioração na geração do caixa, mas tá tranquilo ainda, tá? Em relação ao 25 vai terminar com certa tranquilidade esse fundo. A taxa de gestão ancora a maior parte das despesas, tá? Então, a taxa de gestão foi praticamente 75% das despesas totais do fundo. Então, mesmo com ajuste, ainda é um custo muito alto a taxa de gestão desse fundo, tá? A taxa de gestão desse fundo, ela é bem pesada, impacta diretamente o yield final do fundo. Mas entenda que este é um fundo, gente, que demanda muita gente. São mais de 600 funcionários nessa gestora. Eles têm uma equipe muito grande, eles precisam viajar muito. Você entende que é um fundo que precisa de gente para performar bem, precisa de arquiteto, precisa de engenheiro, precisa de gestor viajar para lá e para cá para ver projeto. Cara, a taxa de gestão realmente é alta. Impacta em 75%, né, do fundo, da receita, das despesas do fundo, mas entenda que é um mal necessário. É um mal necessário. A gente precisa que tenha gente capacitada para entregar resultados que nos beneficiem e nos entregue o resultado que esse fundo nos entrega. Então você tem que saber fazer uma interpretação correta e não só ficar olhando números, tá? Porque não existe almoço grátis. Para você ter um bom resultado, você precisa de ótimos profissionais lá à frente do negócio, tá bom? Então a reserva lá, acumulada é pequena, é mais um ponto de atenção, é 11 centavos por cota só, é pouco para o fundo que está distribuindo 1 por cota, certo? Em um mês de vendas mais fracas, pode ser insuficiente para manter a distribuição alta, tá? Então, isso é um ponto de atenção que a gente tem que ficar de olho também. E a projeção da gestão é uma estimativa, mas não é uma garantia. Então, não tem garantia de que vai ser entre 90 centavos e 1,10 em 2025, embora eu tenha quase certeza que esse fundo vai entregar R$1 até o final do ano com certa facilidade, porque eu já estou gravando esse vídeo no final de novembro. E foi R$1 de novo agora. Então, eu tenho quase certeza que vai fechar o ano com chave de ouro aí esse fundo. Em 2025 tá tranquilo, tá? Não há garantia, mas tá tranquilo, porque nós já estamos 2 meses à frente do relatório. Certo, gente? Este foi o TGAR11. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou bem grande, talvez um dos mais completos, né? Falando sobre esse fundo que você vai ver aqui na internet. Certo? É um fundo bem gerido, com uma gestão bem profissional, com muita capacitação. Logo você vê que a gestão é bem cara, né? Certo? Ele é um fundo que também tem taxa de performance, em alguns momentos ele não cobra, então tem toda uma questão aí, né, de taxa, mas, gente, desfoca. A minha opinião é, desfoca de quanto o gestor ganha, quanto a taxa de performance ganha, quanto a equipe ganha. Cara, desfoca disso. Pensa, se coloca no lugar, você é um empresário, você tem uma grande empresa que performa e entrega um bom resultado. Seus funcionários ganham bem,
Você paga bem seus funcionários porque você tem os melhores do mercado, você tem caras que são muito capacitados para entregar aquele resultado da empresa. Pensa como empresário, em vez de você ficar pensando só como cotista. Não seja olho gordo de querer só para você um número bom e para os outros não. Para o negócio funcionar bem, tem que ter boas pessoas motivadas e trabalhando bem lá dentro. Taxa de performance é uma motivação para os caras fazer um bom trabalho e ficar batendo metas e batendo recordes, porque eles vão querer ganhar mais também de bônus. Então, para eles é interessante sempre ganhar mais e fazer melhor. É um motivador. E se no outro lado o fundo te entrega um resultado satisfatório e um dividendo acima da média do mercado, no momento que nem é tão bom para um fundo de desenvolvimento, gente, bota as mãos para o céu, você está ganhando dinheiro. É isso que interessa. Que aumente as taxas tudo e os caras façam mais resultado, gerando maior dividendo para você. É assim que você tem que pensar. Não fica focado nos números. Ah, porque a taxa de gestão é muito alta. Tem cara que fica reclamando na internet de taxa de performance, cara. Mas tá ali ganhando dividendo todo mês, acima da média, acima dos pares de mercado. Agora sim, se o fundo estiver te cobrando um negócio e não estiver entregando resultado, aí é diferente. Aí você tem todo o seu direito de cobrar para que os resultados fiquem nivelados de acordo com o que a gente espera. Então, quanto à relação a taxas, eu penso assim, tá, gente? É só opinião minha que eu estou expondo aqui, mas eu vejo muito na internet uma fiasqueira aí, por causa de reclamando de taxa, não sei o quê, mas o troço está entregando o resultado final. O que me interessa para mim é quanto entra no meu bolso. O resultado final tá ótimo. Então, cara, continuem motivados, continuem trabalhando para fazer esse fundo continuar entregando resultado. É isso que me importa, tá? O Tegar 11 é um dos fundos das maiores posições que eu tenho na minha carteira pessoal. É um fundo que eu gosto demais e o fundo de desenvolvimento não tem nenhum que se equipara ele aqui na Bolsa Brasileira. Não tem nenhum, mas você tem que entender que é um fundo cíclico que passa por momentos diferentes de economia. Ele entrega resultados até mesmo em crises acima da média, porque ele é um fundo totalmente dependente do aperto monetário para baixo ou para cima. Porque o crédito mais barato, o consumidor final que vai comprar o loteamento, que vai comprar as incorporações, que vai comprar os projetos de multipropriedade do fundo, são aqueles que precisam do crédito mais barato para poder ter mais dinheiro, para poder jogar para dentro do fundo. Então, assim, o consumidor final que compra do fundo é que nivela o resultado do fundo, gente. Porque se eles não têm para quem vender os estoques, o fundo fica lá com o estoque se valorizando. Entenda que o estoque não fica tirando o resultado do fundo, o estoque se valoriza. Quando eles vendem com esse valor corrigido. Tá? Então, eles não perdem dinheiro com o estoque parado. O imóvel está lá, o projeto está lá pronto, valorizando. Se valorizando mesmo parado, porque são projetos imobiliários. Tá? Então, assim, entenda que o momento agora é um momento interessante para esse fundo, porque o fundo está com a cotação derretida. Então, para nós comprar e garantir um dividendo muito bom para o futuro é interessante também. Só que entenda que agora o ciclo está virando. E, gente, 2026 promete. Dependendo do que acontecer com a política, dependendo de como for, se for mais respeitado o fiscal do país, o aperto monetário diminuindo, os juros dos Estados Unidos baixando, junto com o nosso juro baixando aqui, cara, a tendência é esse fundo, né, dar aquela alavancada na cotação para frente. Então, esses dividendos maravilhosos que nós temos hoje, o dividend yield que nós temos hoje, pode reduzir lá na frente. É claro que o gestor não é bobo. O fundo aumentando seu valor de mercado, sua cotação subindo, eles podendo emitir de novo, fazendo o fundo crescer, ou fazendo até uma estratégia diferenciada. Eles vão aumentar o rendimento e acompanhar o mercado. Eles não são bobos, gente. Os caras não nasceram ontem, os caras são profissionais da área. Então, assim, gente, entenda o que é oportunidade e o que não é. E o momento, o fundo está performando bem, está legal, e o momento é propício para melhorar. Então, raciocina, né? Você que gosta aí, o caçadorzinho de dividendos de vez em quando, pô, tá aqui uma oportunidade de você, né, ganhar um bom dividendo, um yield on cost, que é aquele dividendo baseado no que você pagou lá na frente, muito alto. Ah, é só R$1 hoje, tem high grade pagando R$1,10, beleza? Beleza? Tem high grade pagando R$1, tem uma mosca aqui me incomodando. Mas esse yield on cost pode aumentar muito lá na frente, tá? Porque o fundo pode aumentar de valor e o valor do dividendo que ele vai estar pagando em relação ao que você pagou vai ser muito alto. Então é isso que você tem que pensar, tá bom, gente? Então, esse foi a leitura do relatório do Tegar 11, o último relatório disponível no momento da gravação desse vídeo. Espero que tenha gostado, foi um vídeo bem grande, mas foi bem completo, né? Trouxe tudo que eu podia aqui para vocês sobre receitas, sobre projeções, sobre reservas, sobre rentabilidade, sobre gestão. Ninguém quase fala da gestão, isso é muito importante para o futuro de um fundo imobiliário, e essa gestora é muito boa no que faz. Espero que tenha gostado. Esse foi o vídeo mais completo que você já assistiu sobre Tegar 11. Comenta aqui embaixo
que você achou, se o vídeo serviu para abrir os horizontes para você entender mais sobre um fundo de desenvolvimento, que é um dos melhores da Bolsa. E nos vemos no próximo vídeo, gente.